Iniciamos agora um curso de Direito Canônico. E para iniciar um curso de Direito Canônico, a primeira coisa que nós vamos fazer é fechar o Código de Direito Canônico. Ou seja, nós não vamos falar do Código de Direito Canônico. As pessoas, às vezes, confundem Direito Canônico com o Código de Direito Canônico. O Direito Canônico é uma ciência que estuda as leis da Igreja, entre as quais leis está também o Código de Direito Canônico. Mas é uma das leis da Igreja. O Código, na verdade, são uma série de leis sistematizadas numa realidade chamada Código, que foi uma invenção de Napoleão. Antes de Napoleão não existia código, né? Esse é um fenômeno jurídico moderno, bastante recente. A codificação das leis. Pois bem, nós iremos estudar o direito canônico e, portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é estudar a teologia do direito canônico. Então, o nosso curso ele é dividido em duas partes. Nós iremos estudar, numa primeira parte, a teologia do direito canônico, e numa segunda parte, nós iremos estudar o livro primeiro do Código de Direito Canônico. O livro primeiro do Código de Direito Canônico é o livro que põe as regras, né, as normas gerais. São as normas que vão reger mais ou menos a interpretação do resto do código. Então, nós vamos ter duas partes nesse nosso curso. Pois bem. Então, toda a primeira parte nós iremos estudar a teologia do direito canônico. Eu irei apresentar para vocês bibliografia a esse respeito. Vou apresentar um livro-texto para vocês usarem como manual, mas devo confessar para vocês que o livro-texto, o livro de manual, não será seguido à risca. Ele é simplesmente um recurso didático possível. Eu irei tratar da teologia do direito canônico de uma forma um pouco mais dinâmica, conforme eu vou apresentar no conteúdo programático de vocês. Vocês vão receber o conteúdo programático com a bibliografia. Eu, portanto, como não tenho a fotocópia do conteúdo programático e da bibliografia em mãos, eu não vou tratar desse assunto agora. Poderia tratar, mas é melhor que vocês tenham a cópia disso em mãos para seguir direitinho, não ficar inutilmente anotando coisas que já estão escritas. Então nós vamos pular essa parte só dizendo que o curso é dividido em duas partes. A primeira parte é teologia do direito, a segunda parte é normas gerais. Então vamos começar tratando do assunto primeiro, que é a teologia do direito. Então, para a gente começar, nós precisamos saber o que é que nós entendemos por direito canônico, qual é a impressão que nós temos do direito canônico, para que é que serve o direito canônico, qual é a noção geral que nós temos hoje em dia de direito canônico. Se vocês forem investigar a literatura teológica que surgiu nos últimos tempos a respeito do direito canônico, vocês vão notar que existe um certo ranço, uma certa oposição ao direito canônico, principalmente na literatura pastoral, na teologia pastoral. As pessoas que gostam muito de pastoral, de uma forma geral,
quando fala de direito canônico, o pessoal torce o nariz e diz não. Isso é uma visão legalista, né? Que deve ser deixada de lado. Então existe toda uma questão cultural que vai contra aquilo que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo um curso de direito canônico e geralmente o público que vem fazer o curso de direito canônico vem com a mentalidade de que o direito canônico ele não é pastoral, de que o direito canônico é uma coisa legalista, que está aí para atrapalhar a vida e impedir a gente de viver a igreja do espírito, da liberdade, etc. e tal. Bom, esse sentimento difuso que eu estou expondo aqui de forma bastante sumária, ele tem um fundamento teológico e nós iremos ter que resolver os problemas teológicos que estão por trás disso, antes de nós darmos passos de estudar o direito canônico em si mesmo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer no início do curso é responder de forma também difusa a esse sentimento difuso, não é? Que se vocês quiserem ser bons pastores, bons padres, vocês precisam saber o direito canônico, porque é verdade, o direito canônico é uma coisa chata e é uma coisa chata para padres. Sabe por quê? Porque defende o povo de Deus dos padres. É por isso que padres e bispos muitas vezes são os maiores propagandistas contra o direito canônico. Porque o direito canônico é uma paulada exatamente na cabeça dos pequenos déspotas que nós temos dentro da igreja. Nós temos, Deus quer dar à igreja pastores, só que os pastores não querem ser pastores, os pastores querem ser Deus. Eles querem poder tudo. Aqui quem manda sou eu, né? Então, vejam só. A primeira coisa que eu já quero alegar desde o início, sem provar isso aí nós vamos provar durante o curso. Assim como eu não apresentei nenhuma prova da acusação, também não estou apresentando nenhuma prova da defesa. Mas eu quero dizer essas duas coisas para dar a tonalidade geral do nosso curso de direito canônico. Eu quero que vocês notem, número 1, que existe todo um lobby, uma pressão contra o direito canônico, existe toda uma expectativa pastoral em cima de vocês, né? Muitas vezes que é expressa até mesmo pelos formadores ou pelos bispos. Não, mas isso é o direito canônico, isso é uma visão legalista. Vocês vejam que geralmente esse tipo de frase aparece logo depois que você disse alguma coisa que vai contra a vontade do orador supracitado. Ou seja, eles nunca alegam que é formalismo canônico quando é a vontade deles que está sendo realizada. Só alega que é formalismo canônico quando vai contra a vontade deles. Só aí você vê que existe uma fundamental desonestidade na posição sustentada. Mas, fecha parênteses, não vamos começar brigando, vamos começar de uma forma mais tranquila. Como é que nós vamos falar de direito canônico? Em primeiro lugar, se nós quisermos falar de direito canônico, honestamente, nós precisamos assumir que existe uma crise no direito canônico atual, que é um reflexo dentro do direito canônico de uma crise que no fundo é eclesial. Nós estamos numa igreja em crise. Nós estamos numa igreja meio complexada de ser igreja.
pedindo desculpa, pedindo desculpa para o mundo moderno. Olha, gente, vocês desculpam que nós somos cristãos. Vocês desculpem, a gente crê, não fica ofendido não, né? Nós estamos numa igreja complexada, igreja em crise, que tem vergonha de crer, que tem medo de crer. Isso se reflete dentro do direito canônico. Mas de onde veio isso? Onde é que está a raiz desta crise? A raiz dessa crise, ela é uma realidade de fé. A fé que nós temos na igreja. Então a primeira palavra que eu gostaria de dizer aqui, porque qualquer matéria teológica supõe a fé. Então eu não vou começar este curso de direito canônico falando de direito canônico em si mesmo. Eu gostaria de falar um pouquinho antes disso, gostaria de falar de eclesiologia. Porque não é possível nós fazermos direito canônico se nós não temos fé na igreja. Todos os domingos nós nos levantamos na nossa celebração eucarística dominical, na Páscoa semanal que a igreja nos propõe, ficamos de pé depois da homilia e dizemos: creio na Igreja Católica. O que é que nós queremos significar quando dizemos isso? Ou no credo niceno-constantinopolitano: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que está sendo significado? A primeira coisa é óbvio. Gente, a igreja não é somente um grupo de pessoas que creem. A igreja precisa ser crida. A igreja é objeto de fé. Eu não creio somente em Jesus, em Deus, na Virgem Maria, nos anjos e nos santos, mas eu creio na igreja. E aqui está um grande problema. A maior parte das pessoas não se dá conta que precisa crer na igreja. E aqui acontece o fundamento da maior parte das discussões. Nós vamos ver, quando nós estudarmos mais profundamente a raiz da crise do direito canônico, como ela é exposta por Lutero, porque a coisa começa com Lutero, depois no século XVIII ela se concretiza, se tematiza de forma mais concreta através de um teólogo luterano chamado Rudolf Sohn. Depois isso é trazido para dentro da Igreja Católica por uma série de autores, teólogos modernos, Hans Küng, e iremos analisar o caso bastante específico de Leonardo Boff, ao qual teremos que analisar e responder, porque se nós estivermos de acordo com Leonardo Boff, devemos abolir do currículo do SEDAC, do currículo do nosso Instituto de Teologia, qualquer matéria de direito canônico. Nós iremos ver isso. Que se Boff tem razão, o direito canônico não deve existir. Ou pelo menos não tal qual ele existe. Pode ser uma coisa diferente. Não é? Então nós vamos ter que responder a todos esses adversários: Lutero, Sohn, Küng, Boff, Zönggen, Huizing e Companhia Limitada. São nossos adversários que nós vamos ter que encontrar durante o curso de Direito Canônico. Vamos estudar a posição deles com muita honestidade e responder a eles. Mas, antes de nós entrarmos nisso,
existem pressupostos que são os pressupostos da minha fé. Existe um problema sério, e esse problema sério já estava presente lá em Lutero, que é uma falta de fé na igreja. Lutero cria numa igreja etérea e invisível, mas não cria na igreja real, concreta, que para ele é sempre uma estrutura humana, é sempre uma invenção humana. Quando nós católicos dizemos eu creio na igreja, eu estou dizendo que a igreja, esta instituição humana, é simplesmente uma realidade concreta, visível, palpável, de algo muito maior, que é a Igreja de Cristo. O que é que está no pressuposto do nosso curso de Direito Canônico? Existe uma eclesiologia por trás. Esta eclesiologia diz o seguinte: a igreja é objeto de fé. E quando eu falo de igreja, eu estou falando do Christus totus, o Cristo inteiro. Eu estou falando daquilo que São Paulo chama de o corpo de Cristo. Nós estamos no ano paulino e seria interessante nós tomarmos a experiência de Paulo como alavanca para essa nossa reflexão. Vejam só. Quando São Paulo se converte no caminho de Damasco, São Paulo tem uma experiência eclesial. Às vezes a gente acha que a experiência de São Paulo foi uma experiência íntima, né? São Paulo estava no sótão, lendo a Bíblia escondido com a lanterninha na mão e Deus o iluminou. Não, São Paulo no caminho de Damasco teve uma experiência eclesial. E o que eu quero dizer por experiência eclesial? São Paulo cai no chão, iluminado por uma luz divina que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessa luz divina, Paulo responde: quem é, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas historicamente, quem é que Saulo estava perseguindo? Cristãos. Ele estava perseguindo homens e mulheres. Os Atos dos Apóstolos nos dizem concretamente que Paulo ia para Damasco com cartas dos sumos sacerdotes para prender, para levar à prisão cristãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus. Ora, no núcleo da experiência de Paulo, existe uma experiência eclesial. É a experiência de ver que aquelas pessoas não eram só aquelas pessoas, elas faziam parte de um corpo maior, que é o corpo de Cristo. Quando São Paulo escreve na carta aos Coríntios que nós somos membros do corpo de Cristo, isso é uma tentativa de colocar numa linguagem figurada, metafórica, analógica, uma experiência que ele teve muito concreta. Ou seja, a experiência concreta de Paulo de que Cristo e igreja não são separáveis. Eu não posso dizer Cristo sim e igreja não.
Tá entendendo? Porque a experiência de Paulo é de perseguir a igreja e descobrir que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. O que é que acontece? As pessoas ficam dizendo: eu acredito em Jesus, mas igreja, não quero saber. Ora, gente, não é essa a experiência dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos iam à arena na consciência de que já não eram mais eles, mas é Cristo que vivia neles. Vocês vejam, por exemplo, as atas dos primeiros mártires. Só para sair um pouco de São Paulo, tem essa experiência de Paulo, que é fundante e fundamental. Ela é emblemática. Mas vamos pegar alguns séculos depois para ver que a coisa continua. Vocês pegam as atas dos martírios, martírio duas santas africanas, chamada Perpétua e Felicidade. Perpétua era uma nobre, rica, e Felicidade era uma escrava. Pois bem, no martírio de Felicidade, Felicidade estava grávida. E eles narram ali que Felicidade estava muito triste porque os companheiros de prisão dela, cristãos, já estavam com data marcada para ser entregue às feras, mas a lei proibia que uma mulher grávida fosse executada. Então significava que ela ia ter que ficar para trás, sozinha, e os outros iriam morrer. Ela iria morrer, mas em outra data. E ela estava perturbada com esta realidade, que ela não queria morrer sozinha. Ela queria morrer com os irmãos na fé. Ela não queria ser condenada à morte junto com um bando de criminosos, marginais. Ela queria ser condenada à morte junto com cristãos. E então, os cristãos se compadeceram dela na cadeia e começaram a suplicar a Deus que ouvisse a prece. Então, Felicidade clama a Deus junto com seus amigos, e então ela entra em trabalho de parto no 8º mês. E é evidente a dificuldade dela de trabalho de parto no 8º mês, né? Todo mundo sabe, eu não sei porquê, mas eu não sei a causa, mas todo mundo sabe que parto no 7º mês tudo bem, no 9º mês tudo bem, mas no 8º mês é problema. Não me perguntem as razões, porque eu não sou médico. O fato é que a mulher teve dificuldade e sofreu muito no parto. E ela estava lá, gemendo nas suas dores de parto, e os carcereiros faziam então sarcasmo, dizendo: se você está chorando agora com o parto, imagine quando for jogada às feras. E então Felicidade responde. Chegamos aqui o porquê eu estou contando essa história. Ela diz assim: é que agora eu sofro por mim mesma, mas então, ou seja, lá na ocasião em que eu for jogado às feras, um outro sofrerá em mim. A consciência dos primeiros cristãos de que, ao serem martirizados, não eram eles martirizados. De alguma forma, eles faziam aquilo que São Paulo dizia: completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo na cruz. Existe uma mudança. O padre Joseph Ratzinger, em vários livros dele, entre os quais Natureza e Tarefa da Teologia, que foi traduzido pela Vozes, pelo menos parcialmente, eu não sei se eles traduziram esse trecho que eu vou falar, né?
ele diz que existe na conversão uma mudança do sujeito. Ou seja, se você se converte, se você se torna cristão, existe necessariamente uma mudança de sujeito, você já não é mais você. É Cristo que vive em você. Essa mudança de sujeito significa isso, essa consciência de que com o batismo isso é expressado sacramentalmente pelo batismo. O batismo é um rito de morte. A pessoa no batismo morre. Isso é expresso de várias formas, entre as quais o fato de que a pia batismal sempre foi considerada ao mesmo tempo um túmulo e um útero. É uma morte por afogamento, onde eu morro e sai do outro lado outra pessoa. A outra pessoa que sai do outro lado é Cristo. São Paulo diz assim na primeira carta a Timóteo: vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, no céu. Quer dizer que de alguma forma você já morreu. Sua vida está lá em cima. Agora o que está aqui embaixo é Cristo que está vivendo. Agora, gente, é evidente que isso é uma realidade mística, isso é uma realidade teológica, que nós precisamos crer, mas não necessariamente você vai sentir isso toda hora, né? Então, em que é que nós cremos quando nós dissemos que cremos na igreja? Gente, qualquer coisa afirmada da igreja deverá ser igualmente afirmada de Cristo. Eu não posso dizer, como diz a oração eucarística quinta de Manaus, e nós que somos povo santo e pecador. Não, o povo de Deus não é santo e pecador. O povo de Deus é santo, ponto. Porque você não pode dizer que Cristo é santo e pecador. Existe sim o pecado dos membros, mas o pecado dos membros, não, os membros não pecam enquanto membros. A igreja é santa. Eu não digo assim, creio na igreja santa e pecadora. Não, eu digo creio na igreja santa. Eu não digo eu creio na igreja que está procurando a unidade na diversidade. Eu digo eu creio na igreja una, porque só tem uma igreja de Cristo, não tem várias. E esta igreja de Cristo, diz a Lumen Gentium, subsiste na igreja católica, ou seja, conforme consta nas atas de discussão da comissão preparatória, ou seja, é a igreja católica. A igreja de Cristo é a igreja católica. Então, gente, quando nós entramos na igreja, nós entramos numa realidade que é muito mais invisível do que visível, embora seja visível também. É uma comunhão visível, real e concreta, com o Papa real e concreto, com os bispos reais e concretos, mas também com uma multidão de homens e mulheres muito mais santos, muito mais sábios e melhores do que nós, que já estão no céu. Onde é que a igreja é a igreja mais plenamente? É no céu. É lá que as pessoas alcançam a realidade da união mais profunda, da comunhão, da koinonia mais profunda, da participação na natureza divina em Cristo. Então, nós temos uma tendência de, quando a gente fala de igreja, nós reduzirmos a igreja, dizendo assim, a igreja da América Latina hoje. Gente, a igreja da América Latina hoje não é a igreja
católica, conforme o todo, conforme o universo, conforme a totalidade. A igreja inteira. Não pode ser. A igreja, ela é sempre a igreja de sempre, de todos os lugares e de todos os tempos. E de todas as pessoas, sem exclusão. Portanto, manter a comunhão com o Papa de hoje é necessariamente manter a comunhão com todos os 264 predecessores. Eu não posso estar em comunhão com este Papa e não estar em comunhão com outro, que está em comunhão com outro, que está em comunhão com outro, até chegar aos apóstolos, até chegar a Cristo. Comunhão na igreja significa que eu estou em comunhão com Santo Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, com o Santo Cura d'Ars, com o São João Bosco, com os santos que forem. Ou então eu estou fora da comunhão. Não tem esse negócio, eu gosto desse grupinho. Não tem panelinha dentro da igreja. Não existe só a igreja do agora, existe a igreja de sempre.